Olá pessoal, esse vídeo é para falar sobre o bode expiatório, que é algo presente em todos os lares que sofreram ou sofrem influência de uma mãe narcisista. Então, dentro dessa temática, eu gostaria de abordar com vocês, eu como bode expiatório, que sempre fui e ainda continuo sendo pela minha mãe narcisista, eu gostaria de compartilhar algumas informações em relação ao que a literatura nos passa, em relação à minha experiência e a experiência de outras pessoas que eu tive contato pela internet. Bom, o bode expiatório nesse contexto é aquele que leva a culpa de tudo, é ele quem expia a culpa de tudo, seja entre irmãos, seja entre ele e a mãe dele, seja entre ele e o pai, sempre ele vai ser culpado por todas as coisas. Por quê? O bode expiatório ele é escolhido pela mãe narcisista para espelhar tudo aquilo negativo que tem nela. Por como ela é narcisista e ela pensa que é perfeita, ela pensa que não tem erros, normalmente ela não pede desculpa e nunca está errada, é toda essa coisa negativa, que inconsciente e conscientemente ela sabe que está dentro dela, ela vai projetar isso no bode expiatório e ele vai ser culpado por tudo, todas as coisas negativas, é ele que vai levar. E falando da infância do bode expiatório, desde a infância, essa criança já é por ter sido molestada psicologicamente, abusada psicologicamente desde quando nasceu. Lembrando que as mães narcisistas, elas têm filhos normalmente como objetos. Então essa criança desde pequena, muito pequena, ela foi abusada psicologicamente por essa mãe. Por ela ter sido abusada e naturalizar qualquer tipo de abuso, seja físico, com agressões, com castigos perversos, severos, seja com palavras, seja psicologicamente com táticas psicológicas para manipular essa criança e seja também através de abuso sexual. Essa criança passa a naturalizar todos esses abusos e acha que é normal, ela não consegue distinguir que ela não pode ser abusada ou que algo que possa estar fazendo com ela é abusado demais. Então essa criança ela é desprovida de bordas, ela não tem bordas porque não foi ensinado a ela a ter bordas, porque quem nos ensina, como eu sempre falo, nós somos um livro quando somos crianças em branco e as primeiras impressões são os nossos pais e o ambiente que a gente vive que constrói. Se esse ambiente que deveria construir bordas, ele abusa, a gente não tem a noção de quando a gente está sendo abusado e quando nós estamos abusando também, porque não temos não conseguimos ter essa distinção de o que é invasivo e o que não é invasivo. Então a gente cresce sem bordas. E por crescer sem bordas, uns podem até ter o transtorno de borderline, ou pode ser um bode expiatório comum, onde vai sofrer abuso em todas as áreas da sua vida, desde a infância até a fase adulta, porque ainda não entendeu que está sendo abusado. Eu, por exemplo, passei por abusos no meu trabalho, desde o primeiro trabalho, que foi sem carteira assinada, que foi um estágio, vamos botar como estágio, eu tinha em torno de 16, 17 anos, e a secretária era a minha subchefe, e ela dizia, se você não fizer isso, eu vou enfiar a mão na sua cara. Uma vez ela falou, vou dar um tapa na sua cara se você não chegar aqui até tal hora. E eu ia e cumpria aquele horário, porque eu achava que aquilo era normal. Porque eu apanhava muito? Não. Eu fui abusada psicologicamente por ser vítima de uma mãe narcisista oculta, que na maior parte do contexto que eu conheço, de pessoas que eu conheço, elas não têm o hábito de serem perversas fisicamente, mas psicologicamente essas vítimas são muito abusadas. Então eu não sabia que eu estava sendo abusada, ela me incomodava, mas eu não sabia reagir porque a vida toda eu fui abusada. E tem outro detalhe, a minha mãe narcisista oculta, ela não gostava quando eu era abusada no trabalho, todos os trabalhos que eu conseguia, ela me convencia a pedir demissão por eu ter sido abusada. E o abusador tem isso, só ele pode abusar, é tipo um ciúme, sabe? Não é ciúmes, essa empresa é só minha e você não pode tocar. Eu fui contratada por essa empresa para ser office girl, mas eu também fazia outros serviços de secretária, inclusive limpar o cocô do cachorro da casa do dono da empresa que era do lado. Eu ia no quintal, ele me dava as chaves e eu limpava o cocô. E também eu tinha algo que eu vi isso em um grupo que eu fiquei chocada e que aconteceu comigo também nessa empresa. Uma vítima, era vítima de pedofilia do avô, e o avô fazia ela atravessar uma distância enorme, de uma casa até a outra, com um café na mão, e se chegasse com um pingo escorrido, ele mandava aquela criança voltar, era uma criança ainda. E eles faziam isso comigo.
Eu já tremia muito, sempre tremi muito a minha infância, a minha vida adulta. Eu tremia horrores. E eu nunca soube por quê, né? Agora eu sei por quê. E aí eu ia com café. E se tivesse uma gotinha que fosse de café escorrido, ele mandava voltar e falava assim: não gosto que entorne, volta lá. E eu ia 2, eu ia 3, e eles ficavam rindo da minha cara. Eles tinham prazer de ver a vítima ali sendo esculhambada, abusada. O abusador, ele não tá nem aí se é vítima ou não, se vai doer ou não. Ele acha engraçado, ele é sádico. Bem, eu também trabalhei em uma fábrica na capital, onde a chefe não gostava de mim simplesmente porque eu não aceitava trabalhar depois do horário. Era um grupo nessa fábrica muito grande, conhecida no Brasil inteiro, e tem uma parte dessa fábrica de costura. Todas as costureiras trabalhavam sentadas, eu era a única que trabalhava em pé porque eu era auxiliar e eu não tinha direito a sentar. Então eu começava o expediente às 7 e terminava às 5h30. Com 1 hora de almoço, eu ficava em pé o dia inteiro. No final do dia, quando era pedido para ficar depois do horário, eu não ficava, porque eu sentia muita dor no calcanhar, eu não ficava. E todas as vezes que tinha que ficar mais horário, e eu não falava que não, no outro dia, essa supervisora, que é negra, e eu abro aspas aqui, eu sofria abuso psicológico, não foi a única, eu passei por outras mulheres negras que me abusaram, em empresas onde a maioria eram negros, e quando você nasce e cresce na favela, e você é branco, e infelizmente por conta da desigualdade social triste do nosso Brasil, a favela é repleta de negros, por conta dessa igualdade, você é branco, você sofre racismo. E eu acredito que eu fui vítima de racismo, sim, com essas mulheres. E ela dizia pra mim assim, aí eu não aceitava, e no outro dia, na hora que eu chegava a trabalhar, eu falava assim: não, hoje você não vai trabalhar aqui não, hoje você vai trabalhar em outro lugar. Aí me botava na ala masculina, e eu fazia serviço de ala masculina. Eu pegava caixas muito pesadas, e fazia serviço perto de fornos muito quentes. Eu pegava, virava uma parte, sem querer dizer que tipo de empresa que é, eu precisava de mexer com material mole, quente, para desvirar, que eram objetos pequenos onde você desvira. E você tem que usar luvas de proteção, porque esse material estava quente. E eu não tinha direito de usar essas luvas e eu tinha que desvirar aquilo. Eu chegava com bolhas de queimadura em casa. Eu pegava caixas muito pesadas. E foi aí que eu desenvolvi os inúmeros problemas de coluna que eu tenho hoje, porque eu não pedi demissão. Eu queria muito sair da minha casa, eu queria muito ser independente, e eu não pedia demissão. E eu fiquei durante 8 meses fazendo esse serviço e sofrendo o que eu sofria. E minha mãe narcisista: você tem que sair, é um abuso, isso é um abuso, porque tava com ciúminho, só ela que podia abusar. Então, depois de 8 meses eu pedi demissão, mas eu paguei um preço muito caro, ainda pago, por ter sido abusada e achar que não era abuso, porque eu não entendia que aquilo era abuso. Eu achava que eu precisava de trabalhar, eu achava, todas as pessoas que passaram pela minha vida e que hoje eu entendo que era um abuso, na época eu não tinha uma visão que era um abuso. Eu não tinha, eu achava que eu poderia estar sofrendo, mas que era normal sofrer, que outras pessoas passam o que eu passei, que eu tinha que ser forte. Na minha cabeça eu tinha que ser forte e aguentar. E os problemas de coluna que eu tenho hoje, eu tenho um tumor benigno, que não precisa de cirurgia na coluna, eu tenho uma hérnia de disco que precisa de cirurgia, eu tenho hipercifose, hiperlordose, eu tenho um problema no quadril e eu tenho escoliose. Então hoje eu não trabalhar fora e não seguir uma rotina com horários fixos, de ficar em pé ou sentada por conta dos meus problemas de coluna, que por eu não ter essas bordas, eu aceitei e peguei muito peso, e esse peso acabou com a minha coluna. Passei por uma outra empresa, uma rede de supermercados muito conhecida na capital, de preços, inclusive preços médios, muito bem frequentada. Passei pelo mesmo problema com a supervisora do meu setor, onde a maioria dos funcionários eram negros, eu era a única branca também. E ela era negra e ela me chamava de animal. Ela só me tratava pelo nome de animal. Só de animal. Ela não me chamava pelo meu nome, ela me chamava de animal. Ô animal, você não sabe embalar isso aí direito não? Ô animal, você não sabe fazer isso direito não? E eu fui levando, e até que eu consegui um emprego melhor. Então, quando você não tem essas bordas, você é abusado em todas as áreas.
Você é abusado no seu trabalho, você é abusado com amigos. Hoje eu olho para trás e eu vejo quantas pessoas, amigas da onça, eu tive. Antes eu não tinha entendimento, mas elas foram abusivas comigo. Enquanto eu estava na época das vacas gordas, essas pessoas estavam presentes. Depois que entrou a época da seca, que as vacas ficaram magras, sumiu. E eu não percebia. Eu achava que era... Sempre a gente dá desculpinha, né? Quando a gente é vítima, se auto-sabota para não encarar a realidade. Mas foram pessoas abusivas que me usaram para conseguir coisas, pessoas que usaram dos meus favores para alguma coisa, por eu possuir alguns talentos manuais e entre outras coisas. E também na vida amorosa, porque você que é vítima de uma mãe narcisista e você que é o bode expiatório, você aprende a ser abusado psicologicamente nas relações amorosas também. Nas relações amorosas, então, aí é que os abusadores aproveitam mesmo, porque veem as nossas carências, eles veem que nós mulheres somos sentimentais de natureza, somos carentes, e quando eles veem que a gente não tem bordas, eles deitam e enrolam mesmo. É igual uma carne na prateleira. Vai pegar, vai comer e vai descartar depois, sabe? É muito triste mesmo. Mulheres que têm uma dependência emocional dos seus companheiros, mesmo eles sendo abusivos, porque nunca tiveram dimensão de que a forma como ele a trata é errado, é abusivo, é machista de repente. Não tem bordas, não entende que aquele relacionamento é tóxico, porque foi criado num ambiente tóxico e essa toxicidade passou a ser algo natural. É naturalizar o próprio sofrimento sem ter dimensão de que é um sofrimento. De repente a pessoa tem depressão, tem alguns sentimentos ou algumas doenças mesmo psicológicas e não sabe por quê. Por conta dessa vivência abusiva sem saber que está sendo abusado. O bode expiatório também pode sofrer abuso psicológico dentro das instituições de igrejas, né, dentro da religião. Já fiz o vídeo contando a minha história, da minha família e como que a gente se libertou desse jugo perverso e maligno. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou botar o link aqui para você assistir. E é comum também, já encontrei várias vítimas na internet que também passaram por abuso psicológico dentro das igrejas, extorsão de dinheiro, várias situações onde se usa alguns métodos, tá? Esses líderes religiosos, eles estudam esses métodos para convencer as vítimas, através da fé, está extorquindo psicologicamente, financeiramente as vítimas. Para mim, um dos piores danos que tem de uma mãe narcisista para um filho bode expiatório realmente são as bordas. É você não saber, e às vezes também você é invasivo sem perceber com as pessoas, você sufoca as pessoas pela sua carência. Às vezes as pessoas não vão ter uma amizade com você porque você sufoca, você não tem bordas, não tem limite. A vida toda te sufocaram, a vida toda foram invasivos com você, às vezes você é invasivo com as pessoas por ter esse instinto de ter aprendido, mas também por você ser carente. Essa carência faz parte, infelizmente, de quase todos os casos que eu conheço, dos bodes expiatórios. Então é um dano, para mim, um dos piores danos, as piores sequelas. Olha a dimensão disso tudo. Hoje era para eu estar numa cama, não estou por conta da bênção de Deus, e o yoga me ajuda muito, mas era para eu estar numa cama. Por quê? Não tive bordas, não tive limites, não senti quando eu era abusada. Fiquei 3 anos sendo abusada psicologicamente dentro da igreja, não notei. E hoje eu olho para aquela família que fez isso comigo e consigo identificar certinho quem foi o narcisista, quem é o bode expiatório, que naquela família de religiosos tinha o bode expiatório, e hoje eu consigo vê-lo assim, sabe? É muito complicado, é muito difícil, mas tem jeito. Tem um vídeo da doutora Cláudia, eu vou botar o link aqui para você assistir, que ela fala sobre 12 pontos para identificar que você não tem bordas e como sobreviver e criar bordas. Porque a gente começa a delimitar. Eu já até falei isso no vídeo passado, a questão dos grupos. Quando alguém é invasivo com você, que você deve se impor sem xingar e sem magoar aquela pessoa, mas se impor. São exercícios que a gente vai criando. E quando a gente conhece o amor próprio, nossa, aí é que a gente começa mesmo a criar bordas. Porque a gente começa a se amar e não quer mais que ninguém seja invasivo. Então a gente começa uma reprogramação mental para que não seja mais abusado psicologicamente
nem com palavras, nem com gestos, a gente começa a delimitar essas bordas em torno da gente. Opa, aqui você não vai mais, querido. Opa, ô Falciane, aqui você não chega mais. Há pouco tempo, uma dessas pessoas dessa amizade que eu achava que tinha, deve ter sabido, deve estar sabendo sobre a descoberta do narcisismo. Deve estar curiosa. Me ligou me convidando para tomar um açaí, mas eu já sei agora quem é. E o borda pra ti. Aqui não mais. Você não vai vir xeretar na minha vida para sair fofocando, porque eu sei que é isso que ela quer. Ela não tem pena de mim, ela só foi minha amiga enquanto era bom pra ela. Então, ó, bordas pra ti. Você começa a delimitar quando você aprende isso. E esse vídeo ensina isso, tá bom? Vou continuar falando sobre o bode expiatório. Muito obrigada a você que assistiu. Você que se sente bode expiatório, se inscreve no canal porque eu vou falar mais. E compartilha esse vídeo com outra pessoa que você sabe também que possa estar passando por isso. Ou nem sabe, mas de repente você passando e compartilhando esse vídeo, essa pessoa vai se encontrar e talvez seja uma ajuda para ela, tá bom? Um beijo, tchau!